Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Suma Teológica em forma de catecismo. Deixe o seu like, se inscreve e vamos lá. Bom, hoje a gente vai tratar alguns capítulos. Hoje é do capítulo 13 até o 19. Então fiquem ligados e vamos lá. Bom, capítulo 13. Do homem e sua natureza, espiritualidade e imortalidade da alma. Há entre os seres corporais algum que forme um mundo à parte ou categoria distinta no conjunto dos demais? Sim, senhor, o homem. Que é o homem? Um ser composto de espírito e matéria, no qual de algum modo se compendiam os mundos espiritual e material. Com que nome se conhece o espírito humano? Como o de alma. Há além do homem algum outro ser corpóreo que tenha alma? Sim, senhor, as plantas e os animais. Que diferença existe entre a alma humana e as almas das plantas e dos animais? Em que a alma das plantas é exclusivamente vegetativa, a dos animais vegetativa e sensitiva, e a humana, além dessas faculdades, possui a inteligência. Logo, é a inteligência que distingue o homem dos demais seres corpóreos? Sim, senhor. A alma, como princípio intelectual, exerce a sua função própria independentemente do corpo? Sim, senhor. Em que vos apoiais para assegurá-lo? Em que o objeto do entendimento é o imaterial. E porque se a alma exerce a sua função própria independentemente do organismo, se deduz que é incorpórea? Porque se não o fosse, não poderia unir-se ao objeto do entendimento que é o imaterial. Que se segue desta verdade? Segue-se que a alma humana é imortal. Podereis dar a razão da consequência? Sim, senhor, porque se é independente do organismo no obrar, forçosamente há de sê-lo no existir. E que deduzis deste princípio? Deduzo que, se bem que o corpo perece ao separar da alma, a alma, ao contrário, não pode morrer. Logo, durará eternamente? Sim, senhor. Para que se une a alma ao corpo? Para formar um todo harmônico e substancial chamado homem. Não é, portanto, acidental a união da alma com o corpo? Não, senhor, porque a alma exige, por natureza, a união substancial. Que faz a alma no corpo? Dá-lhe todas as perfeições que possui, o existir, o viver e sentir, reservando para si unicamente o ato de entender. Capítulo 14 das potências ou faculdades vegetativas e sensitivas. Há na alma faculdades distintas ou princípios diversos de operação? Sim, senhor, pois quanto no homem há, procede imediatamente de faculdades ou potências do espírito, exceto a perfeição fundamental, o ser-corpo, que recebe imediatamente da essência da alma. Em virtude de que potências vive o corpo? Em virtude das vegetativas. Quantas e quais são? São 3. O poder da nutrição, do crescimento e da reprodução. Em virtude de que potência sente? Em virtude das potências sensitivas. Quereis dizer-me quantas e quais são? Existem 2 classes, cognoscitivas e afetivas. Quais são as cognoscitivas? Os 5 sentidos exteriores. Que nome tem? Potência ou faculdade? De ver, ouvir, cheirar, gostar e apalpar.
Como se chamam os órgãos correspondentes? Vista, ouvido, olfato, gosto e tato. Há também faculdades cognoscitivas sensíveis sem órgão externo? Sim, senhor. E são o senso comum, a imaginação, o instinto e a memória. Capítulo 15. Da inteligência e do ato de entender. Há no homem alguma outra faculdade cognoscitiva? Há outra, e é a mais nobre e principal. Que nome tem? O de inteligência ou razão. A inteligência e a razão são uma ou duas potências, uma só. Por que tem dois nomes? Porque há verdades que o entendimento compreende intuitivamente de um só golpe, e outras que necessita adquirir mediante o raciocínio. Por conseguinte, o discurso é o ato característico do homem? Sim, senhor, porque nenhum outro ser da criação pode e necessita discorrer. É o discurso perfeição da inteligência humana? Sim, senhor, porém, revela a imperfeição a necessidade de discorrer. Por que é perfeição no homem a faculdade de discorrer? Porque, por ela, pode o homem conhecer a verdade inatingível aos seres inferiores, como são os animais privados da razão. Porque revela imperfeição a necessidade de discorrer. Porque se bem que, por virtude do raciocínio, pode o homem conhecer a verdade, só com o tempo e perigo de enganar-se, ou consegue. Ao contrário, os seres que não o necessitam, como Deus e os anjos, se apoderam da verdade com uma só visão, e assim estão isentos até da possibilidade de se enganarem. Que significa conhecer a verdade? Ter conhecimento do que existe. E que implica o desconhecê-la? Ignorância ou erro. Há alguma diferença entre a ignorância e o erro? Sim, senhor, e muito grande. A ignorância é a carência do conhecimento de uma coisa. Erro é atribuir existência ao que não há, teve nem tem. É um mal viver no erro? Sim, senhor, porque o bem próprio do homem consiste na verdade, que é o bem da inteligência. Tem o homem ciência inata? Não, senhor, porque, se bem que, desde o princípio possui inteligência, há de aguardar para adquirir a verdade, que se desenvolvam as faculdades sensitivas destinadas a servi-la. Quando começa o homem a conhecer a verdade? Quando tem uso de razão, aos 7 anos aproximadamente. Pode a razão humana investigar e conhecer todas as verdades? Com exercício próprio de suas forças naturais, de nenhum modo pode adquirir conhecimento próprio de todas elas. Que coisas pode conhecer naturalmente? As coisas sensíveis e as verdades que deste conhecimento se derivam. Pode o homem conhecer-se a si mesmo? Sim, senhor, porque há nele alguma coisa que pertence ao domínio dos sentidos, e partindo do sensível, mediante o discurso, pode investigar o que necessita para saber o que é. Pode conhecer os espíritos puros, só de um modo imperfeito. Por quê? Porque não pertence ao mundo do sensível, objeto próprio da razão humana. Pode conhecer a Deus em si mesmo? Não, senhor, porque a sua natureza soberana dista infinitamente do objeto proporcionado à inteligência, no conhecimento natural, que, como dissemos, é o mundo sensível. Logo, a razão humana, abandonada às suas próprias forças, como pode conhecer a Deus? De modo muito imperfeito. Apesar dessa imperfeição, enobrece ao homem o conhecimento natural de Deus? Sim, senhor. Em primeiro lugar, porque por meio dele se levanta muito acima dos irracionais. Segundo, porque o convence que será elevado, mediante a graça, à soberana dignidade de filho de Deus, e que, em virtude desse conhecimento, está chamado a conhecê-lo. Como é primeiro de modo imperfeito, mediante a fé, depois intuitivamente pelo lumen gloriae, ou seja, iluminação da glória. Em virtude da elevação da dignidade do Filho de Deus, igualou-se o homem com os anjos. Em virtude dessa elevação, pode ser igual e até superior aos anjos, na ordem da graça. Porém, sempre inferior na da natureza. Capítulo 16. Das faculdades afetivas, o livre-arbítrio.
Há no homem faculdades distintas das cognoscitivas? Sim, senhor, as afetivas. O que entendeis por faculdades afetivas? O poder que o homem tem de propender para o que as faculdades cognoscitivas lhe apresentam como bom, e de fugir do que como mal lhe põe diante dos olhos. Quantas classes das faculdades afetivas há no homem? 2, correspondentes às 2 espécies do conhecimento que estudamos. Que nome recebe a primeira? O de apetite sensitivo, e a segunda chama-se por vontade. Recebe também a vontade o nome de apetite? Sim, senhor, porém em sentido mais nobre e espiritual. Qual das 2 faculdades é mais perfeita? A vontade. Se o homem possui livre-arbítrio, é devido à vontade? Sim, senhor, porque sendo o bem em geral bonum comune, o único que a vontade ama necessariamente, solicitada por bens particulares, permanece senhora de seus atos, podendo, por consequência, inclinar-se a querer ou a não querer. A liberdade humana reside exclusivamente na vontade? Não, senhor, na vontade unida à inteligência. O homem dotado de livre-arbítrio em virtude da inteligência e da vontade é rei da criação neste mundo corpóreo? Sim, senhor, porque os outros seres materiais são inferiores a ele, por natureza, e todos foram criados para que o servissem na peregrinação que há de empreender, até que volte ao seio de Deus de cujas mãos saiu. Capítulo 17. Origem divina do homem. Descendem dos mesmos pais todos os homens que existem e têm existido no mundo? Sim, senhor. Como se chamavam os primeiros pais da linhagem humana? Adão e Eva. E eles, por sua vez, de onde procediam? Foram criados por Deus. Como os criou? Dando-lhes corpo e alma. Como produziu Deus as suas almas? Por criação. E os corpos? O mesmo Deus nos revelou que modelou com barro o corpo de Adão, e de uma das suas costelas formou o de Eva. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Sim, senhor. Que quer dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Que a natureza e operações mais elevadas do homem lhe permitem entrever a natureza divina e a vida íntima da augusta Trindade e imitam de certo modo a perfeição das pessoas divinas. Porque se reflete na natureza e operações mais nobres do homem a natureza divina. Porque também a nossa alma espiritual e as suas operações mais perfeitas em entender e amar têm por objetivo a primeira verdade e o bem supremo que é o mesmo Deus. Porque nos atos de entender e amar podemos ver uma semelhança da vida íntima da augusta Trindade. Porque o nosso espírito, ao pensar em Deus, concebe um verbo interior que lhe serve de objeto e, sob a influência do pensamento produtor do verbo, brota o ato de amar o objeto concebido pelo espírito. De que modo podemos imitar a perfeição própria das pessoas divinas? Podemos a sua semelhança ter como primeiro objeto e último fim de nossos pensamentos e afetos a Deus, concebido no entendimento e adorado no coração. Não há no mundo corpóreo, além do homem, algum outro ser feito à imagem e semelhança de Deus? Não, senhor, porque somente o homem possui natureza espiritual. Logo, nas criaturas inferiores não há por onde venhamos ao conhecimento de Deus? Sim, senhor, porque em razão das perfeições materiais de que foram dotadas, são como impressões ou vestígios da mão de Deus, seu Criador. Capítulo 18 do estado feliz em que foi criado um homem. Criou Deus o homem perfeito? Sim, senhor. Que bens compreendia o primitivo estado de felicidade em que o homem foi criado? Ciência claríssima e universal, justiça original unida à prática de todas as virtudes, império absoluto da alma sobre o corpo e domínio sobre todas as criaturas. Possuía o primeiro homem estes bens na qualidade de privilégio exclusivo e intransferível. Em relação à ciência, sim, senhor, porém a justiça original e os dons de integridade se transmitiram por geração a todos os seus descendentes, porque eram inseparáveis da natureza humana, enquanto deles não fosse o homem despojado pelo pecado. Estava o homem sujeito à morte? Não, senhor. Estava isento de sofrimento e de dor? Sim, senhor. Visto que a alma, por especial privilégio, protegia o corpo contra todo o mal, e ela, por sua vez, de coisa alguma podia receber dano, enquanto a vontade permanecesse submissa a Deus. Logo, o homem foi criado em estado de verdadeira felicidade? Sim, senhor. E aquela felicidade era a última e suprema a que podia aspirar? Não, senhor.
era temporal e a ela devia seguir-se outra mais alta e definitiva. Como poderíamos chamá-la? A primeira felicidade inicial, durante a qual o homem contrairia méritos para alcançar, a título de recompensa, o estado da felicidade último e perfeito, onde receberia o homem o galardão que havia de coroar sua felicidade? No céu da glória, em companhia dos anjos, para onde seria levado por Deus depois de algum tempo de prova e méritos no primitivo estado. Onde habitaria o homem enquanto contraía méritos para ser levado à glória? Num jardim de delícias, expressamente preparado por Deus. Como se chamou aquele lugar de delícias? Paraíso terreal. Pois bem, vamos aos comentários. Hoje foi uma leitura mais longa, na verdade foi até o capítulo 18 mesmo, me enganei quando eu fui falar, né? Mas vamos aos comentários. Graças a Deus, Tomás de Aquino já argumenta muito bem, então não preciso comentar muito. Senão ia demorar umas meia hora esse episódio de hoje. Vamos lá. Vamos começar então aqui pela diferença existente entre a alma humana e as almas das plantas e dos animais, que a gente falou no capítulo 13, né? Pois bem, Tomás de Aquino no capítulo 14 ele já fala que tem o poder da nutrição, do crescimento, da reprodução, aquela característica vegetativa que existe também nos animais e nos humanos. Mas, que nem nos animais e nos humanos tem a sensitiva, né? Essa faculdade, ela se acrescenta sobre a vegetativa. Então, tipo, ela acrescenta, ela preenche ainda mais, né? Tem um grau mais alto da perfeição, podemos dizer assim, né? Bom, mas diferente do jeito que a faculdade sensitiva se relaciona com a vegetativa, a faculdade da inteligência, né, que a gente tem, ela não responde ao comando, assim, a vegetativa não responde ao comando da razão, né, que está totalmente relacionada à nossa faculdade intelectiva, né, da inteligência. Então, ela de uma certa forma nos eleva, entendeu? E assim a gente tem uma alma que a gente pode caracterizar como intelectiva, né? E que verdadeiramente é uma evidência de que nossa alma é imortal, como Tomás de Aquino ressalta depois, né? Como a gente viu na nossa leitura. E bom, quando a gente fala sobre a inteligência e a razão serem apenas uma potência e terem o seu jeito de ser alcançada mediante o raciocínio, né, o entendimento, a gente justamente trata da filosofia, o ato de filosofar, e que inclusive, graças a Tomás de Aquino, hoje em dia, nos seminários, por exemplo, né, os seminaristas eles são primeiro ensinados a usar a razão, fazendo a faculdade de filosofia, e depois, fazendo a faculdade de teologia, eles justificam a fé por meio da razão, que eles aprenderam na faculdade de filosofia. Então uma coisa leva a outra. Afinal, a verdade é absoluta. Então uma coisa leva a outra e a verdade é uma só, né? E quando Tomás de Aquino fala sobre o uso da razão ser aproximadamente 7 anos, bom, como todos já sabem, uma criança pode acabar se desenvolvendo desde cedo, né? Quer dizer, eu não sei se ela tem algum problema, né? Alguma deficiência, né? Ela vai se desenvolver aos poucos, ela vai criando uma personalidade, ela vai criando uma noção de mundo antes mesmo dos 7 anos e depois dos 7 anos vai se aperfeiçoando. Mas vamos lá, a gente tem... vamos tentar destrinchar isso aqui. Existem 3 graus da razão humana, né? A gente pode caracterizar. Tem a primeira 7, segunda 7, terceira 7. Então, tipo, ao longo dos primeiros 7 anos tem uma, ao longo dos segundos 7 anos tem outra, e ao longo dos terceiros 7 anos tem outra. E assim se completa algo de desenvolvimento na razão humana, né? Na capacidade do uso da razão do ser humano. Então, vamos lá. Na primeira 7, que é até os 7 anos, o ser humano não tem ainda aquela discriminação nem consideração própria. Não tem a capacidade, por exemplo, de prever o futuro e de fazer promessas conscientes. Assim, na segunda 7, que vai dos 7 aos 14, né, e que se torna factual, vamos dizer assim, em torno dos 7 anos, né, que é justamente essa ascensão da primeira 7 para a segunda 7, há a capacidade de aprender e prever e já bem perceptíveis. Contudo, é claro, um tanto que limitado. Assim, a gente chega na terceira 7, né? Que ocorre
lá pelos 14 anos, né? Que se desenvolve e vai se desenvolvendo até os 21. Assim, se tem, né, lá pelos 14 anos, a razão natural plena para questões pessoais, né? E que, inclusive, eu acho que em alguns lugares se torna um jeito de, por ser questões pessoais e tudo mais, se tornar um fator, a idade, né? Para poder se ter o sacramento da confirmação, né? O crisma. E depois, a gente tem, assim, a conclusão dessa terceira sete, que vai ocorrer até os 21 anos, claro, em casos normais. Porque assim, essa razão natural plena, ela chega a ultrapassar a pessoa em si. Ela chega a ir para o externo, né? Ela a ter a vida também, por exemplo, em questões de propriedades, deveres civis e morais. Assim, estando concluído, dos 21 anos em diante, tal, os 22 em diante, pode ser dito assim, né? Eu não sei muito bem como que a gente usa a palavra aqui para passar essa ideia, né? Mas eu acho que vocês entenderam, né? Assim, esse ser humano ele vai ter pleno poder de dispor de propriedade e de exercer a sua liberdade racional nas decisões morais e civis. Enfim, o que Tomás de Aquino quer dizer aqui nos 7 anos aproximadamente? Basicamente, o uso da razão em torno dessa idade, né? Vai ser usado, a partir daí, de maneira discriminada e deliberada, né? Assim, essa pessoa já tem, assim, já uma razão, assim, de se tornar responsável pelos seus erros, né? De perceber que aquilo é errado, né? E, por consequência, ter a capacidade de se arrepender daquilo, né? Enfim, claro que não é algo assim matemático, algo bem certinho, mas é uma especulação dada pelo desenvolvimento do raciocínio que há no ser humano. E bom, avançando bastante aqui, lá no capítulo 17, né? Que Tomás de Aquino fala que porque nos atos de entender e amar podemos ver uma semelhança da vida íntima da Augusta Trindade. Que aí ele fala, porque o nosso espírito ao pensar em Deus concebe um verbo interior, que lhe serve de objeto e sob a influência do pensamento produtor de um verbo, brota o ato de amar o objeto concebido pelo espírito. Bom, aqui a gente fala assim, inclusive, sobre aquela primeira fagulha, que muitas vezes é tratada na filosofia medieval, né? Aquele fogo que há no ser humano assim, né? E que dele se desenvolve, né? Como se fosse uma fagulha de Deus, né? Bom, assim a gente chega que aquela questão, né? De que o corpo é templo do Espírito Santo. Bom, basicamente, eu vou colocar aqui num jeito bem resumido, assim, aquilo que até o próprio catecismo e algumas cartas de São Paulo formam no ensinamento da igreja sobre essa questão de uma maneira assim bem sucinta, porque principalmente, por exemplo, São João Paulo II e tudo mais assim, vai se desenvolver toda uma teologia chamada teologia do corpo. Mas vamos tentar resumir aqui basicamente assim aquilo que se podemos dizer aqui no nosso episódio. Bom, o corpo desde o batismo torna-se templo do Espírito Santo que nele habita, assim como o São Paulo já fala em uma de suas cartas. Assim, sendo marcado de forma indelével como corpo de Cristo, de modo que se deve ser preservado, limpo e saudável, usado para a glória de Deus e o serviço ao próximo. Basicamente, o ad maiore Dei Gloria, novamente, que é a epígrafe jesuíta, né? Assim, pois, qualquer dano ou ofensa ao corpo é também uma ofensa ao espírito que nele reside. Bom, aqui eu tratei de uma maneira bem superficial nessa questão, mas, enfim. E, por fim, o último comentário sobre o capítulo 18, que fala: onde habitaria o homem enquanto construía méritos para ser levado à glória? Um jardim de delícias expressamente preparado por Deus. Bom, Deus ele tinha preparado, né, um plano, né, para nós, que infelizmente a gente tem a nossa inclinação para o pecado e tudo mais, né, derivado do pecado original, toda aquela história, assim, todo mundo já está cansado de ouvir. Bom, esse jardim de delícias, obviamente, era o Éden, né. E, bom, eu queria só ressaltar um ponto, que é da salvação de Jesus, né,
que Jesus não salvou somente nós para libertar assim, do pecado, tirar aquela coisa negativa, mas também tornar aquilo que a gente é, né, como ser humano, e elevar para a glória celeste, no céu da glória, que inclusive Tomás de Aquino que fala que já haveria assim um jeito de se elevar antes. Mas Jesus, na cruz, ele institui assim uma salvação, né, que está completa nele, né? Claro que há heresias que vão dizer ao contrário, mas enfim, Jesus salvou a gente, né? Então, de um jeito assim muito superior do que muitas vezes a gente imagina, né? Mas enfim, no mais é isso. Desculpe por um episódio mais longo, mas é isso. Valeu!